Olá! Nessa aula nós vamos ver como que funcionam os processos participativos de gestão pública e os seus principais atores. Vamos lá? Nós sabemos que no Brasil, a partir de 1990 e mais especificamente em 1995, vários movimentos para a reforma gerencial do Estado brasileiro aconteceram. E nesse momento dessa reforma gerencial, que nós temos até uma aula específica sobre isso, né, uma videoaula, começou a discussão de como trazer a sociedade, trazer os cidadãos para participar das discussões no âmbito do governo, né? Como criar esse relacionamento entre a sociedade civil e o governo. É a chamada criação de espaços cooperativos, de espaços participativos. E para a gente entender como que isso funcionou e funciona até hoje, a gente vai ver agora dois conceitos que são muito importantes até para vocês não fazerem confusão. A gente vai ver o que significa participação e o que significa controle social. Vamos aqui para o slide. Nós temos a primeira definição do Dias e Matos sobre participação, e eles dizem o seguinte, que a participação efetiva da sociedade significa o seu envolvimento em todas as etapas do processo decisório e não apenas nas fases iniciais de sugestão, indicação ou proposição. Participar, nesse caso, é exercitar a democracia. Isso pressupõe o pluralismo de ideias e práticas, a convivência de grupos de interesses diversos que têm contradições quanto aos objetivos e aos meios de conseguir alcançar esses objetivos e realizar a confecção, digamos assim, dos seus interesses, né? Conseguir atender os seus interesses. E a outra definição que a gente tem é a definição de controle social que o Agostinho Paludo traz para a gente. Ele vai dizer o seguinte, que controle social compreende os mecanismos de controle que a sociedade dispõe para fiscalizar a atuação do Estado. Ele fornece o controle formal legal realizado pelos órgãos competentes e leva ao cidadão a participar ativamente da vida pública, não só fiscalizando a atuação dos governos e combatendo a corrupção, mas também como uma forma de reduzir a distância entre o discurso e o desempenho do governo e as reais necessidades dos cidadãos e da comunidade. Bom, participação, diante desses dois conceitos que nós acabamos de ver, participação, ele é um conceito mais amplo do que o controle social. A gente pode até afirmar que o controle social é uma forma de participação, né? Então a sociedade, ela pode participar desses processos dentro da gestão pública de várias formas. Uma das formas de participar é por meio do controle social, é fazendo esse controle, que não se resume somente a fiscalizar a atuação dos governos, combater a corrupção, mas também reduzir essa distância entre discurso e desempenho, né, e as reais necessidades dos cidadãos. O que quer dizer isso? Reduzir essa distância. É mostrar realmente, né, na verdade é travar um diálogo, que eles chamam de diálogo social, né, entre a sociedade civil e os governos, para que as políticas públicas, né, desenhadas, formuladas pelo governo, elas atendam de maneira eficiente e eficaz às necessidades da sociedade. Então o controle social é mais do que fiscalizar o Estado, combater a corrupção, como o Agostinho Paludo falou. Mas também esse controle social é auxiliar nessa redução dessa distância, né? Porque é muito complicado o governo num ponto, né, falando de A e a sociedade num outro ponto falando de
E, falando de D, falando de C, né? Falando línguas diferentes. Então, o controle social ajuda a manter essa interação, ajuda a reduzir essa distância. Para o nosso estudo de hoje, a gente vai tratar muito de participação. Por isso que o tema da aula é processos participativos de gestão pública. Controle social, nós vimos, é uma forma da sociedade participar desses processos de gestão pública. Mas a participação ela vai além e ela é feita de diversas formas, com vários objetivos e por diversos atores. E a gente vai ver, né, ao longo aí dessa aula, como que essa participação ela é efetiva, né? Como que ela acontece dentro da gestão pública e como ela aproxima, né, os cidadãos do governo e como essa participação auxilia e contribui para a formulação, implementação, avaliação das políticas públicas, tá bom? Vamos continuar aqui, que a gente vai entrar aqui nas vantagens da participação social, né? Porque como nós falamos, a participação ela é essencial na gestão pública, porque ela vai envolver os destinatários diretos das ações governamentais, que é a sociedade. Então, a sociedade ela se envolve diretamente nas ações governamentais quando ela atua participando desses processos de gestão pública. Então, esses destinatários diretos, eles têm interesse em melhorar essas ações governamentais cada vez mais. E como que se faz isso? A sociedade vai informar das suas necessidades, vai adequar os programas às suas demandas. Então, o que a opinião pública ela faz quando a sociedade ela se mobiliza? Ela pode afetar o que a gente chama de agenda política. Essa parte, pessoal, de agenda política ou agenda governamental, a gente estuda mais quando a gente vai falar de políticas públicas. Mas, resumidamente, como é que funciona? Todo governo ele tem prioridades. Então, de acordo com o PPA, né, que é o Plano Plurianual, existem prioridades ali dentro, existem os programas, né, que vão ser desenvolvidos ao longo daqueles 4 anos. E ao longo dos anos, né, de mandato, esses assuntos, esses temas vão entrando na chamada agenda governamental. Então, digamos que no ano 1 de governo, a agenda governamental está pautada mais para o tema do meio ambiente. Então, está na agenda governamental. Mas acontece alguma outra coisa, algo muito sério relacionado à saúde, digamos assim, né? Pandemia é algo extremo, né? Mas vamos falar de dengue, né? Explodem os casos de dengue. E a opinião pública, ela começa a se manifestar muito em relação a isso, ela começa a cobrar ações governamentais para combate ao mosquito, né? a ter campanhas de prevenção à dengue. Então, a opinião pública, ela acaba afetando a agenda, porque dependendo de como for essa pressão, né, o governo se vê obrigado a pausar aquela agenda que estava prevista para aquele ano e incluir esse tema saúde, né, dengue ou algo parecido na agenda e tratar como prioridade, tá? Então, a opinião pública, ela afeta muito a agenda governamental e a agenda de pautas temáticas do governo. Tá? Então a gente vai voltar aqui para o slide para ver as vantagens da participação social, mas sempre com isso em mente. A opinião pública, ela afeta a agenda governamental, tá bom? Então vamos ver aqui as vantagens da participação social, né? Quando a sociedade participa diretamente aí dos processos de gestão pública. Bom, diz que uma vantagem dessa participação é que vai incrementar a eficiência econômica, social e político-institucional
dos projetos. Então, quando devidamente canalizada, essa participação social, ela vai fazer o quê? Ela vai gerar investimentos, ela vai mobilizar tanto recursos humanos como recursos materiais adicionais, vai promover a equidade e também vai fortalecer a cidadania. Então, quando a sociedade participa diretamente desses processos, a vantagem que traz é esse incremento na eficiência econômica, social e política institucional dos projetos de governo. Outra vantagem aqui é a heterogeneidade das comunidades e espaços locais. Por que ser heterogêneo é uma vantagem da participação social? Porque não vai existir um modelo de participação que possa ser aplicado em todos os casos. A discussão, a gente pode dizer que a discussão ela é rica. Então não existe uma receita de bolo. Quanto mais diversa e heterogênea são as comunidades e os espaços locais, mais possibilidade de discussão e de criação de novos conhecimentos e o entendimento da realidade da sociedade civil aumenta. Os gestores, né, e a sociedade em si conseguem discutir melhor os problemas e encontrar melhores soluções. Outra vantagem é a cooperação entre governos e os cidadãos. Essa dinâmica que inicialmente se mostra conflitiva, né, porque quando tem governo e sociedade e os cidadãos discutindo, geralmente acaba criando algum tipo de conflito, algum tipo de diversidade, né? Mas a participação social, ela acaba trazendo cooperação entre esses dois atores, porque começa-se a ter um diálogo social mais efetivo. Por mais que o início da conversa seja conflituosa, ao longo do tempo, esse diálogo ele vai se tornando mais ameno e a dinâmica da cooperação vai acontecendo. E uma quarta e última vantagem da participação social é o fortalecimento do capital humano e a criação do capital social. Então, quando a gente fala de capital humano e capital social, a gente está falando de ações alinhadas com a educação. Então, é uma vantagem a participação social quando alinhada à educação para fortalecer o capital humano e a criação de um capital social. Por isso que acaba que essa vantagem, né, essa última vantagem, ela está muito ligada à heterogeneidade das comunidades e dos espaços locais. Esses espaços de diálogo, de discussões, de comunidades diferentes, com culturas diferentes, necessidades diferentes, valores diferentes, tudo isso engrandece o diálogo social e enriquece a participação, essa cooperação, tá, entre governo e cidadão e acaba facilitando o diálogo entre eles, que, como eu falei, começa de uma forma meio conflitiva, meio desconfiada, mas que se for levada a sério e feita de uma forma organizada, acaba levando ao diálogo social e trazendo benefícios aí para todos os lados. Seguindo aqui, a gente vai ver as formas mais comuns de participação social. Então, como que a sociedade pode participar desses processos de gestão pública? Primeiro, através dos chamados conselhos. Esses conselhos a gente vai ver, tá, depois mais à frente, um slide específico falando dos conselhos, que é um tema assim bem presente nas provas. Mas, inicialmente, a gente precisa saber o quê? Que esses conselhos, eles podem ser setoriais ou eles podem ser também temáticos. E, além disso, eles podem ter um caráter consultivo
deliberativo ou ainda um caráter fiscalizador. Vai depender aí de para que ele foi criado, né? Então pode ser setorial ou temático, e o caráter consultivo, deliberativo ou fiscalizador. Os conselhos eles têm por finalidade produzir e acompanhar também as políticas públicas no âmbito do governo. Outra forma comum de participação social são as chamadas conferências, que são os chamados espaços democráticos para encontros de diversos setores. E esses espaços democráticos onde esses diferentes setores da sociedade vão estar interessados em fazer o quê? Em construir pautas. Então, aqui no âmbito das conferências acontecem a construção das pautas para o diálogo social. Então, nessas conferências existe avaliação, discussão, crítica, proposição de políticas públicas e, principalmente, essa construção de pautas, essas definições de pautas que serão levadas aí para o diálogo social com o governo. Uma terceira forma são as mesas de negociação e de diálogo também, né? E o que ocorre nessas mesas? Discussão. E como o próprio nome diz, negociação. Então temos discussão, negociação e construção de propostas relacionadas a temas específicos. Isso tudo acontece nessas mesas de negociação e diálogo. E é interessante que essas mesas de negociação, elas funcionam por tempo determinado. Então, ao final dos trabalhos, ou seja, discutiu, construiu propostas, negociou, essas mesas de negociação, elas são desfeitas. Então, vou botar aqui, fim do trabalho, elas são desfeitas. Diferentemente dos conselhos, né? Os conselhos, existem conselhos que são permanentes, até porque a gente vai ver lá na frente, foram criados para atender questões que estão lá na Constituição Federal, tá? Mas isso a gente vê um pouquinho mais lá para frente. Outra forma de participação social são as pautas nacionais de reivindicações. Nós vamos ter também outra que muito importante, cai bastante em provas, que são as chamadas ouvidorias, que são esses espaços que são utilizados individualmente, ou seja, é um espaço de ação individual. Então, o indivíduo, né, qualquer pessoa pode ir lá e apresentar críticas, sugestões, fazer reclamações. É como se fosse um saque do governo, né? Pode fazer denúncia. Tudo isso para quê? Para a melhoria do serviço público. E a diferença aqui é que as ouvidorias, elas podem ser utilizadas individualmente. Então, as pessoas elas não precisam se juntar em um determinado grupo ou formar uma organização, nada disso para poder chegar até as ouvidorias, né? O indivíduo, por ele mesmo, ele pode ir fazer sua crítica, sugestão, reclamação ou denúncia. E por último, a gente tem aqui outra forma de participação social, que são as audiências públicas. Essas audiências públicas são instrumentos de diálogo que vão ser utilizadas aí pelo governo para busca de soluções para as demandas sociais.
E aí pode ser em várias áreas, né? Pode ter audiência pública para ouvir a população relacionada a alguma questão de saneamento básico, de transporte, de saúde, de educação, tá? Então não tem restrição quanto ao tema utilizado para as audiências públicas. E aqui a gente vê, essas são as formas mais comuns de participação social. Sabedores dessas formas mais comuns, o que a gente vai ver agora? A gente vai falar sobre os mecanismos de participação. Como que a sociedade ela pode participar? Porque esses mecanismos, eles possibilitam uma maior democratização da gestão das políticas públicas e podem ser encontradas aí em diversos níveis, né? Então, esses mecanismos, eles existem no âmbito federal, estadual e municipal também. Não são obrigatórios, mas com exceção de alguns conselhos, como nós já falamos, mas eles podem, esses mecanismos de participação social podem ocorrer aqui nessas três esferas. Então vamos lá ver o primeiro, orçamento participativo. Participação nas decisões de investimento dos governos. Um exemplo conhecido que nós temos é o município de Porto Alegre, que a partir de 1989 passou a utilizar o orçamento participativo como um mecanismo de participação social, né? Então, no orçamento participativo existe essa decisão de investimento, de alocação do recurso pela sociedade civil. Então, a sociedade civil ela tem o poder de decisão em relação à alocação dos recursos. Ah, mas ela faz de qualquer forma? Não, né? Existem aqui critérios técnicos que precisam ser seguidos. Existem regras que precisam ser seguidas, principalmente para poder respeitar os limites financeiros do próprio município. Outro mecanismo de participação, os conselhos, que servem para quê? Para elaboração, execução e fiscalização das políticas. E os conselhos são formados pelo poder público, mais a sociedade civil. Nós vamos ver em detalhe aí os conselhos, mais um pouquinho para frente. A descentralização é um mecanismo também de participação social, que é a transferência efetiva do poder decisório para os agentes locais. E essa descentralização, ela está dentro de limites estabelecidos para formular políticas, estabelecer prioridades e planejar aí o atendimento das demandas. Indicadores de gestão também, que vão ser aqueles dados que vão expressar os resultados das ações, porque para avaliar uma política pública é preciso que hajam indicadores, você tem que mensurar se está havendo um cumprimento efetivo do programa de governo. Então, quando a gente fala, pessoal, desses indicadores de gestão, a gente lembra de um conceito de efetividade, né? Nós temos uma aula específica que fala de eficiência, eficácia e efetividade. E quando a gente fala de efetividade, a gente sempre usa como exemplo a política pública. Como que a gente sabe que aquela política pública ela é efetiva? Porque ela pode ter sido eficiente, ela pode ter sido eficaz, mas ela pode não ter sido efetiva. Ou seja, ela não trouxe benefícios, ela não agregou valores para aquela sociedade, para aquele grupo, para aquela comunidade. Um exemplo é saneamento básico. Foi identificado que precisava fazer o saneamento básico de uma comunidade X. O recurso foi gasto da forma que deveria ser gasto, custo-benefício, tudo certinho, ou seja, foi eficiente.
foi entregue, né? Todo o sistema de saneamento básico foi feito, ok, resultado entregue, foi eficaz. Só que aquela comunidade, por algum motivo, ela não está se beneficiando com aquele sistema de saneamento básico que foi implementado ali. Alguma coisa aconteceu errado. Então, aquilo que foi construído e feito para atender aquela comunidade específica não atendeu. Então, aquela política pública não foi efetiva, porque ela não conseguiu sanar aquela necessidade, né? Sanar aquele problema, atender as necessidades daquela comunidade. A mesma coisa questões de saúde, né? Foi identificado em determinada comunidade o aumento de catapora ou de sarampo. Temos que vacinar aquela comunidade. Faz tudo direitinho, campanha, tudo, só que não foram vacinadas as pessoas, o quantitativo de pessoas, ou até foi, mas de alguma forma o surto ali continuou. O que aconteceu? Não foi efetivo. Alguma coisa no momento da implementação daquela política não foi feita da forma correta, né? Então, sempre que falar de efetividade, lembrar disso. O que trouxe de benefício? Conseguiu resolver aquele problema ou apenas foi entregue um resultado gastando o mínimo possível com custo-benefício ok? Né? Então, a efetividade está sempre ligada a essa questão de agregar valor e de satisfazer uma necessidade específica daquela comunidade para a qual aquela política pública foi criada e implementada, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Falamos dos indicadores de gestão e indicadores porque a gente só consegue avaliar através desses indicadores, né, que vão mensurar ali, vão dizer para a gente se aquilo realmente, o planejado atendeu de forma efetiva aquelas necessidades, tá bom? E por último, a gente tem como mecanismo de participação os sistemas de atendimento aos cidadãos. Então, canal de comunicação, acesso a informações de interesse público. E isso pode ser feito por meio das ouvidorias, que a gente já viu. Na era da informação, né, tecnologia da informação, aproveitando aí os famosos apps, os aplicativos, terminais de comunicação, de atendimento, de reclamação, aí em espaços públicos em geral. Então, todas as formas de comunicação entre a sociedade e o governo que possam estar disponíveis para o público em geral, deve ser colocado aí em pontos estratégicos para que todos possam se comunicar sempre que acharem necessidade. Continuando aqui, a gente vai falar sobre os chamados conselhos, né? Aqui a gente vai falar das características de cada um deles. Lembrando que os conselhos eles foram criados para operacionalizar os ideais participativos que estão lá na Constituição de 88. Então, existem conselhos que são obrigatórios por lei federal e que estão em diversos setores. E quais são esses setores, né, que é obrigatório que existam conselhos? A gente vai ter setor da saúde, são os setores básicos, né? Saúde, educação, assistência social. A gente também vai ter conselhos que vão tratar do trabalho e emprego. E a gente também vai ter conselhos que vão tratar de questões relacionadas à criança e o adolescente. Então, são conselhos que são obrigatórios por lei federal existirem nesses setores que a gente acabou de listar. Vamos ver aqui as características, então, dos conselhos. Os conselhos, eles podem ser temáticos. Nós falamos aqui agora. São políticas sociais específicas nessas áreas de saúde, educação, assistência social, criança e adolescente, trabalho, emprego também, tá? E outros temas aí que podem ser tratados desses conselhos temáticos
lá no âmbito estadual e municipal. Porque esses conselhos temáticos, eles estão no âmbito federal, vão estar no âmbito estadual também e no âmbito municipal. Esses que nós colocamos aqui nessa linha são os conselhos aí federais, mas para estado e município, além desses que nós listamos aqui, a gente pode ter outros conselhos diversos, conselhos que tratam da área de transporte, política urbana também, direito das mulheres, também podem ser criados. Os conselhos, eles podem ser de caráter semi-representativo, porque não é a população ou os indivíduos que vão ser chamados para ocupar esses espaços, tá? São instituições sociais interessadas. Essas instituições, elas são eleitas num fórum próprio do segmento social que elas atuam, tá? Então, é um caráter semi-representativo, porque eu, por exemplo, como cidadã, Isabel, eu não posso ir lá e querer fazer parte de um conselho. O que eu posso fazer é, caso eu não trabalhe, né, em alguma instituição social que participe desses conselhos ou que se candidate a esses conselhos, o que eu posso fazer é eu ir até uma instituição social dessa, sabendo que ela representa os meus interesses, e apoiá-la na candidatura nesse conselho específico, né? E aí ela vai ser eleita, ela vai ter todo um fórum próprio do segmento social que ela representa, e isso, né, essa eleição não tem interferência do poder público, tá? Então, por isso, o caráter semi-representativo. Esses conselhos podem ser deliberativos, abrangentes e permanentes, ou seja, o poder de decisão e de discussão sobre os rumos das políticas setoriais acontecem no âmbito desses conselhos, e a atuação deles não se restringe à formulação de sugestões ou encaminhamento de demandas. Eles possuem um poder de decisão e de discussão também. Então, eles não apenas encaminham sugestões, né, compilam essas sugestões da população, né? Eles também participam de forma deliberativa, abrangente e permanente das decisões e das discussões. Os conselhos têm composição paritária, né? Então sempre governo e sociedade. Essa composição pode ser bipartite ou tripartite. Bipartite funciona como 50% são organizações da sociedade civil e mais 50% de órgãos do governo. Essa é a composição bipartite. Tripartite, como que funciona? 50% organização da sociedade civil, 25% de órgãos do governo e os outros 25% a gente tem aí dos órgãos que são representantes dos trabalhadores daquele setor que aquele conselho atua, né, daquele segmento social em que ele vai atuar. Então, 25% de organizações representantes de trabalhadores do setor. Então, digamos que seja um conselho da área de saúde, 50% de organização da sociedade civil, 25% de órgão do governo relacionado àquela temática e 25% de representantes do Conselho Federal de Enfermagem, tá? Um exemplo, só para a gente entender essas organizações representantes de trabalhadores do setor. E aqui, por último, a gente vai falar sobre os conselhos autônomos ou semi-autônomos, que vão existir algumas categorias aqui. Por que autônomos ou semi-autônomos?
em relação ao governo, apesar deles não serem órgãos executivos, eles são autônomos ou semi-autônomos, né? Isso em relação ao governo. Ah, esse conselho, ele é dependente do governo? Não, né? Ele tem autonomia ou ele tem uma semi-autonomia. Vai depender da finalidade dele, do que ele faz. Então a gente tem categorias desses conselhos. A categoria do conselho consultivo, por que ele é chamado de consultivo? Porque os integrantes desse conselho, eles apenas realizam estudos e eles indicam ações ou políticas. Então, eles estão ali mesmo para serem consultados, né? Enquanto eles não são consultados, eles vão desenvolvendo estudos, indicando ações ou políticas e sempre sobre a área de atuação específica. Então, tem um conselho consultivo na área de educação, tem na área de saúde, tem na área de assistência social e assim por diante. Conselho deliberativo é aquele conselho que tem um efetivo poder de decisão sobre a implantação de política ou a aplicação e administração de recursos. Então, deliberativo, poder de decisão. E aí a gente vê, né, que o próprio nome já mostra para a gente qual é a finalidade daquele conselho. Se eu só consulto, ele não tem poder deliberativo, né? Ele vai me dar informações, vai me transferir conhecimento. Se é deliberativo, deliberar é você colocar em discussão, em pauta, em votação, em decisão. Então, deliberativo, porque existe um efetivo poder de decisão. Fiscalizador, o próprio nome já diz, ele fiscaliza a implementação e o funcionamento das políticas, assim como a administração dos recursos também. Temos o Conselho Normativo, que vai estabelecer normas e diretrizes para as políticas, e o Conselho Paritário, que vai apresentar um número igual de representantes da sociedade civil e governo. Então, essas são as características dos conselhos, né? A gente consegue ver por tema, qual a finalidade de cada um, para o que cada um faz, como que eles são compostos. E importante é que os conselhos eles possuem um alto conceito de respeitabilidade, enquanto esses espaços transparentes e comprometidos com o interesse público. E existe uma condição para a eficácia dos conselhos, que é a capacidade técnica e a capacidade política. Quando a gente fala de capacidade técnica, a gente fala das lideranças sociais que têm conhecimento técnico, capacidade técnica para discutir as políticas, né? Formular as políticas, implementar essas políticas. E quando a gente fala de capacidade política, né? Primeiro, capacidade técnica. Capacidade política é o quê? É essa capacidade de dialogar com o governo, né? Conseguir trabalhar em rede junto com os órgãos do governo para poder definir o que vai ser tratado em cada política pública. Então, a eficácia desses conselhos está nisso, tanto na capacidade técnica de formulação e implementação, quanto nessa capacidade política de transitar no governo e conseguir estabelecer um diálogo para a implantação dessas políticas, né? Ou pelo menos colocar os temas dessas políticas públicas na agenda governamental, tá? Então vamos seguir aqui, que a gente vai começar a fazer alguns exercícios para ver como que os processos participativos de gestão pública estão sendo cobrados em prova. Vamos ver aqui uma questão de 2022, de certo e errado do Sebrasp, que em relação aos processos participativos de gestão pública pede para a gente julgar o item. Em segmentos como saúde,
assistência social e educação, os conselhos de gestão se transformaram em mecanismos de controle social, planejamento e implementação de políticas públicas. Essa afirmativa, ela está correta, porque conselhos são um dos aspectos do controle social da administração que são criados o quê? Para operacionalizar os ideais participativos presentes lá na Constituição Federal, como nós falamos lá no início da aula. São obrigatórios por lei federal que existam aí conselhos na área da saúde, educação, criança e adolescente, trabalho, assistência social. E para operacionalizar, né, esses conselhos, é necessário que seja feito o quê? Planejamento e implementação. Então, os conselhos existem para poder atender a esses temas que estão lá, esses ideais participativos, esses temas que estão na Constituição Federal, e esses conselhos são mecanismos de controle social e trazem a sociedade para o planejamento e a implementação de políticas públicas. Então, questão correta. Vamos ver outra aqui, de 2022, de múltipla escolha, que diz o seguinte, que a participação social está prevista na Constituição Federal de 88, em seu artigo 1º, ao afirmar que todo poder emana do povo, ou seja, o povo precisa participar das decisões do governo, precisa participar da gestão pública. E a participação social, ela é exercida por meio de representantes no Poder Executivo e Legislativo. De modo mais alargado, ou seja, mais amplo, a participação social está presente na gestão pública em forma de conselhos, por exemplo. E aí ele pede, né, que sendo assim, diante disso que a gente acabou de ler, a gestão participativa, ela se expressa como? E aí ele traz as opções para a gente. Letra A, conforme a presença de grupos homogêneos nos conselhos, a gente viu que os grupos podem e devem ser o quê? Heterogêneos. Que essa heterogeneidade, isso, elas enriquecem as discussões. E essa heterogeneidade, ela é uma das vantagens, nós vimos, da participação social. Então, letra A está errada. Vamos lá para a letra B. Sendo assim, a gestão participativa se expressa pela troca de informações e partilha de conhecimento? Perfeito, né? Essa troca de informações e partilha de conhecimento é um elemento essencial para a gestão participativa. Cada lado, seja a sociedade civil como o governo, estabelecem um diálogo e trocam informações, trocam conhecimento para que consigam entender realmente as necessidades do interesse público e criar políticas públicas reais e que sejam efetivas. Então, letra B responde a nossa questão, mas vamos ver as demais alternativas. Letra C. Sendo assim, a gestão participativa se expressa por meio dos interesses da gestão pública? Não, né, pessoal? É por meio dos interesses da sociedade. Então, letra C, errada. Letra D. De acordo com o desenvolvimento das ações. Não é assim que a gestão participativa ela se expressa. Ela se expressa por meio do diálogo social. O diálogo social vai levar à formulação e implementação de políticas públicas que serão realizadas por meio de ações governamentais. Então, o desenvolvimento de ações é consequência do diálogo social. A gestão participativa, ela se expressa primeiro por meio desse diálogo, que vai trazer depois o planejamento e a implementação,
onde vão estar contidas as ações, tá? Então, letra D errada e por último letra E, pela possibilidade de execução momentânea? Não, a execução ela precisa ser contínua. Então, a gestão participativa se expressa pela possibilidade de execução contínua. Essa participação ela tem sempre que acontecer e não em momentos específicos. E por último, nós temos outra questão aqui do SEBRASP, de certo e errado, de 2022, que vai dizer o seguinte: julgue o próximo item que dizem respeito às principais abordagens da administração, à transparência na administração pública, aos processos participativos de gestão pública e ao plano de reforma do aparelho do Estado. Vem aí o item para a gente julgar. Considere-se que o governo do Estado de Santa Catarina pretende realizar encontros presenciais para ouvir as opiniões e demandas populares referentes ao tema preservação das florestas. Nessa situação, no contexto dos processos participativos de gestão pública, a iniciativa adequada que deve ser feita aqui pelo governo do Estado de Santa Catarina é a constituição de um conselho de política pública. Aí aqui está errado, né, pessoal? O que seria uma iniciativa adequada do governo do Estado de Santa Catarina para esse caso específico, já que ela quer ouvir opiniões ouvir as opiniões e demandas populares referentes ao tema de preservação das florestas. A iniciativa adequada aqui seria a audiência pública, onde ela vai conseguir colher aí essas opiniões, saber dessas demandas para poder então buscar desenhar as políticas públicas junto com os conselhos, né? Então, para ouvir opiniões e demandas populares, as audiências públicas são aí a iniciativa adequada. Bom, e aqui nós finalizamos a nossa aula de processos participativos de gestão pública. A gente conseguiu identificar como que a sociedade, junto ao governo, consegue, né, fazer essa gestão participativa, como que a participação social acontece quando a gente fala de gestão pública. Então, façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula.